Salve, nação! Saudações rubro-negras! Como eu amo esse tipo de vídeo, galera! Olha isso aqui, deixa eu mostrar pra você. Tá vendo isso aqui? É o cara a cara, quem é melhor? E tá vendo esse cara aqui? É o William Tavares. Do Linha de Passe. Vamos apresentar aqui agora pra vocês o que ele falou antes do jogo. Cara a cara, quem é melhor? Atlético ou Flamengo? Logo em seguida tem o Linha de Passe. Eu quero ver o que ele vai falar depois do chocolate, depois do amasso do Mengão. Vamos então aqui, galera, começando por aqui. Só que antes deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para ESPN Brasil, link na descrição. Deixa eu só voltar aqui para a gente começar. Vamos lá, deixa eu soltar o áudio, né? Aqui, Ano ó. de Flamengo e Atlético Mineiro. Rossi e Everson. Apesar do Everson ter passado por um momento difícil esse ano, até com lesão, ainda confio mais no Everson. Wesley e Lianco. Aí o Lianco. O Wesley é muito bom no apoio, mas acho que o Lianco está no momento melhor. Léo Ortiz e Batalha. Difícil pra caramba, hein? Com um pouquinho só de diferença, o Batalha, porque ele foi fundamental, tanto defensivamente quanto ofensivamente, fez gols importantes pro Galo nas Copas. Léo Pereira e Júnior Alonso. Vamos de Léo Pereira. Alexandro e Guilherme Arana. Aí o Arana com muita vantagem. Everton Araújo e Otávio. O Everton Araújo é muito promissor, mas ele nem é titular nessa equipe, né? O Otávio já mostrou muito mais pelo Galo. Vamos de Otávio. Alcaraz e Alan Franco. Mesma coisa, o Alcaraz chegou há pouco tempo, ainda não se fixou como titular. Vamos de Alan Franco. Gerson e Scarpa. Mas é o Gerson, a maior diferença desse cara a cara é o Gerson, disparado, um dos melhores jogadores do Brasil no ano. Arrascaeta e Paulinho. A Arrascaeta não teve um dos seus melhores anos, o Paulinho caiu um pouquinho de produção, ainda vou de Arrasca. Michael e Rubens. Aí o Michael também é outro caso de jogador que acabou de chegar, pode ser importante, é fundamental para dar profundidade, mas ainda vai o Rubens. Gabigol e Hulk. Aí o Hulk também muito na frente. O Gabigol já vai completar 2 anos, que ele está muito longe do teto, do que ele pode entregar. O Hulk está entregando bastante. Felipe Luiz e Milito. Felipe Luiz vai ser um baita treinador, mas o trabalho do Milito é mais consolidado. Colocou o Galo em 2 finais, inclusive, né? Vamos de Milito. Mano a mano de Flamengo. Tá aí, galera, tá aí. Pra ele, o William Tavares, o Galo ganhou de lavada, só que na prática o resultado foi outro, né? 3-1 fora o baile. Cara, começamos o vídeo aqui bacana, né? Então vamos lá agora soltar o Linha de Passe. Vamos lá, simbora. Lá na Arena MRV. Linha de Passe vai falar principalmente sobre esse assunto aqui, com as participações do Paulo Calçade, do Jean Oddi, do Vitor Birner e também do Pedro Ivo Almeida, a sua que é a mais importante, e a gente já vai colocar o time em campo para falar desse jogo, que teve como personagem principal o Gabigol, meteu 2 gols, o homem em decisão, é brincadeira, a gente vai falar bastante sobre ele também, trazer trechos aí das coletivas, do Felipe Luiz, do Milito também, tudo isso a partir de agora. Jean Oddi, boa noite para você, esse golzinho no final reabriu a decisão, não? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite, companheiros. Acho que sim, né? 3-0 estava muito encaminhado realmente para o título do Flamengo. Por melhor que o Atlético seja, por maior que o poder do seu estádio seja um poder significativo, a gente viu isso no jogo contra o River Plate, mas se você perde para o Flamengo com esse elenco, né? Por 3-0 no primeiro jogo, acho que a coisa tinha ido. Dois gols de diferença, eu acho que deixa o confronto ainda aberto, fez muita diferença o gol do Allan Kardec, né? Quem diria? Né? Porque assim, se a gente somar todos os minutos do Allan Kardec no Campeonato Brasileiro, 30 rodadas de Campeonato Brasileiro, ele não chega a 300 minutos. Entra, na verdade, provavelmente porque o Daverson não estava à disposição, né? A gente não sabe se o Daverson começaria jogando ou não, se estivesse à disposição, mas o Kardec provavelmente não teria essa possibilidade de entrar. Entrou e fez um gol muito valioso, um gol que mantém a decisão aberta. Acho que é preciso respeitar o Atlético, é preciso respeitar o clima da arena. Agora, parece Cara, nós respeitamos o Atlético. Quem não respeita o Flamengo é a imprensa em geral, cara.
A diferença de 2 gols para o que foi o primeiro tempo, eu acho que está próximo. Era assim, era para o Flamengo vencer de 1 ou de 2 gols de diferença, eu acho que 3 seria demais para o que foi o segundo tempo especificamente, mas no primeiro tempo não me pareceu um exagero o Flamengo vencer pelos 2 gols de diferença que venceu. E vamos falar muito, claro, do Gabigol, né? Como sempre, ao falar do Gabigol, a gente não fala só da qualidade dele, fala das questões comportamentais e do Felipe Luiz, que acho que é um outro grande destaque dessa partida, é um grande destaque do confronto, o novo técnico do Flamengo. Vou fazer uma rodada aqui sobre o jogo, mas a gente já vai entrar logo nesse assunto do Gabigol aí, que foi o personagem do jogo. Pedrão, 3-1, se você falasse antes do jogo começar para o torcedor do Flamengo, fatalmente o cara fecharia, hein? Galera, assistam o vídeo que eu separei para vocês aqui do Pedro Ivo Almeida. O que ele falou antes do jogo, cara, no programa F90, tá aqui no nosso canal. Assistam. Cara, ele falou cada coisa do Flamengo, cara, que eu fiquei revoltado. Só quero ver agora, depois do jogo. 3-1 no Galo aqui, pô, fechamos, 3-1 tá encaminhado. Tudo bem? É que do jeito que foi o placar, no final ficou aquele gostinho de que podia ainda ter sido melhor ainda, né? Tudo bem? Tudo bem. Um abraço a você, Calçade, Jean, Albini, fã do esporte. Eu comentava, curiosamente, isso com o nosso Ricardo Santiago aqui, né? Se falasse 3-1, ele não acreditaria, nobre rubro-negro. E ele termina o jogo lamentando que não precisava ter tomado aquele golzinho, se fechasse um 3-0 encaminhado, mas é pelo que o Flamengo fez. O Flamengo fez muito para ter esses 2 gols de vantagem e o Galo precisou fazer pouco para tentar reduzir o que seria quase que um domingo trágico no Maracanã. É curioso, porque quando a gente fala por que não se esperava tanto desse 3-1, é porque em todas as últimas vezes que o Flamengo foi chamado a realizar uma grande partida, a encarar uma grande decisão, fosse em casa ou fora, ele não compareceu. Fosse ano passado, fosse Libertadores. Você só esqueceu que o Tite já saiu, né? Agora temos técnico, né? Você só esqueceu deste detalhe. Se fosse Copa do Brasil contra o São Paulo anula o Flamengo ano passado nesse mesmo momento. Primeiro tempo, decisão, São Paulo anula um Flamengo no Maracanã. Mesma história, não ganhou nada, mas agora é a mobilização para a Copa do Brasil. E não acontece, São Paulo anula. Esse ano, partidas e mais partidas, você espera que o Flamengo vai ser chamado e vai aparecer. E ele nunca aparecia. Então, é compreensível quem não esperava que o Flamengo aparecesse e aparecesse com tanta autoridade como foi hoje. Acho que é isso que define. Era o último jogo que o Flamengo poderia mostrar alguma coisa ao seu torcedor. Claro que tem a volta, tem Belo Horizonte, mas ao seu torcedor, o Flamengo devia, há muito tempo, ao seu torcedor, uma atuação dentro do que lhe é esperado, pelo elenco que tem, pelo trabalho que faz, pelo investimento principalmente, não trabalho em campo, que é de gestão, que é complicado pelo menos 2 anos. Mas o Flamengo há muito tempo não aparecia assim em uma grande decisão. E aparece pelos pés do Gabriel também, que para muita gente talvez fosse pouco provável que ele desabrochasse, enfim, em 2024, com gols, com bola rolando. E mais que os gols, participando, arrastando, movimentando, buscando. O Atlético, a gente vai destrinchar aqui ao longo do jogo, é um time que, por como marca, abre espaço, ele ataca bem o espaço, ele confunde, ele arrasta a marcação para depois fazer o gato ali para aproveitar a casquinha. Então tem uma grande atuação de um Gabriel que talvez há muito tempo se esperava, uma grande atuação do Flamengo que há muito tempo se esperava, e ela aconteceu. Pior para o Galo. Agora, tá aberto pelo jogo, porque esse Galo tem muita dificuldade quando vai para fora de casa em mata-mata. Mas quando é chamado em casa também responde. Então acho que está aberto por isso. Agora, muito interessante o que Felipe Luiz fez até aqui, porque não acho que foi só o Gabigol. Tem muita coisa, e ele explica isso em coletivo, a gente deve ouvir, do que ele entendeu do jogo, de como ele pensou esse jogo. É impressionante. Em tão pouco tempo, né, Calçade? E o Felipe Luiz vai dando respostas muito positivas. Acho que o Gabigol é um exemplo disso, a insistência com o Gabigol, né? Tem muito mérito do Felipe Luiz nessa atuação do Gabigol hoje, porque é mérito da insistência, né? Fruto dessa insistência. E também de leitura de jogo, né? Veja o que ele fez no primeiro tempo com o Galo do Milito. Olá, boa noite a todos, companheiros. Boa noite. E nem teria outra saída também, né, o Felipe Luiz, né? Se ele não coloca o Gabigol, ele vai colocar quem, né? Pedro está contundido. Carlinhos não pode jogar. Não tem jeito. Desculpa. Né? O Bruno está suspenso, mas não é. O negócio dele é com o Gabigol. Eu entendo que ele está corretíssimo. Ele é o centroavante, com uma característica diferente do Pedro. Diferente, mas ele é um atacante. E assim o Felipe Luiz falou na coletiva, exato, né? Por que não jogar? Referência. O que é bacana do Felipe Luiz, além de ele demonstrar em campo que ele tem capacidade, e para qualquer um, mesmo quando um jogador sobe para o profissional, ele não está pronto, ele tem um período de adaptação. E acontece com o treinador também. Mas o Felipe Luiz, ele fala muito bem de futebol, o que é raro em entrevista coletiva hoje. Na entrevista coletiva, que é a oportunidade que a gente tem de perguntar
As perguntas precisam ser boas também, para que a gente obtenha boas respostas. E ele fala de futebol, e ele explica o que ele pensou, qual foi a alternativa que ele encontrou. Isso eu acho que engrandece o jogo, e o trabalho dele também. Eu acho que esse é um ponto bem legal. Eu entendo que ele entendeu perfeitamente, é um Atlético que hoje é super exposto. Você vê o Atlético em decisões, sempre com o mesmo formato. E o que ele faz? Né? Eu vejo o Atlético... Se o Atlético não tem alguém que jogue atrás dos dois atacantes. Quando tem Daverson, não é o caso da Copa do Brasil, quando tem o Daverson, se tem Hulk e Paulinho, ainda tem uma outra situação. Mas quando estão Hulk e Paulinho como hoje, e os dois volantes, o Otávio e o Alan Franco. E os volantes, a tendência é que eles baixarem para ficar perto dos zagueiros, ainda mais tendo a Arrascaeta, tendo o Gerson. E o Felipe Luiz colocou o Gonçalo Plata e o Michael. Então você imagina, Michael, o Lianco tem que escapar muito para o lado. Não pode deixar só com o Scarpa, que é um meia. Né? É um meia que joga na ala. Então ele tem uma tensão ali. Do outro lado, o Gonçalo Plata, em cima do Rubens, e o Arana voltando, às vezes voltando para fechar o lado, às vezes voltando por dentro. E numa desses retornos por dentro, que é para ele pegar o Wesley também. O Wesley escapa dele, você vê o Arana atrás e o Wesley fazendo a jogada. Do lance até do primeiro gol. O Arana cai um pouquinho na média, né, nessa posição. Me parece porque que você não consegue... e não é por culpa dele. Claro. Ele tem limites para fazer uma outra função. No segundo tempo muda, porque mudou completamente o Atlético. Segundo tempo tem Allan Kardec na área, Paulinho e Hulk, Zaratio, o meio de campo do Atlético, que é o meio de campo que no primeiro tempo, tá bom, recuperava a bola. Não são os volantes que vão entregar a bola ali lá dentro da área no pé do Hulk. Então você tem que buscar o Scarpa ou o Arana. E o jogo para eles não fluiu. Acabou ali. Não joga. No segundo tempo era outro Atlético. Tinha o Alisson, Paulinho, Hulk, Allan Kardec, Zaratio. Fala assim, peraí, o meio está totalmente preenchido e com qualidade, não é só colocar jogador. Então, eu fico pensando até onde vai a convicção do Diego Milito de que em todos os jogos, isso no jogo da volta e na final da Libertadores também, até onde ele vai com este formato. Eu acho que ele não vai mudar. Mas ele tem... Formato não, mas as peças sim. Na Libertadores, talvez, certamente. Eu acho. Porque assim, o mesmo acontece com o Botafogo. O Botafogo, neste momento, eu acredito que o Arthur Jorge torce para o Galo jogar desse jeito aqui, que a gente viu o primeiro tempo. É mais confortável para ele. O que dá de espaço por beirada ali, né? Mas... Impressionante. O que surpreendeu também hoje, né, Birner? Boa noite para você. A quantidade de gols sofridos pelo Atlético Mineiro. Estou falando nas Copas, né? Porque nas Copas, a gente pegar a Copa do Brasil, pegar a Libertadores, a gente vem discutindo aqui, falando isso aqui faz tempo, que o Atlético é um time que consegue ser sólido defensivamente, toma pouquíssimos gols, mas hoje tomou 3 logo na decisão. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a você, William, ao Pedro, Jean, Calçado, aos fãs do esporte. Eu acho que isso passa muito pelo que fez o Flamengo e eu vou muito no que disse o Jean, o Felipe Luiz, porque, em primeiro lugar, o Gabigol. A sequência obrigatória por falta de outro jogador. Ele falou sobre isso na coletiva. Sim. A gente vai falar um pouco mais desse assunto. Segundo, a capacidade de entender o que o Gabigol devia fazer e de gerenciar o personagem Gabigol no meio do jogo. Porque me chama muita atenção alguém que não faz uma boa temporada, que é um jogador histórico como o Gabigol, questionar um técnico durante o jogo. Um técnico que está ajudando ele. Que caramba. Alguém com quem ele jogou, sim, que ele respeita, que mostra para o início de carreira, é o início, então até agora, um conhecimento extremamente elogiável sobre o que é o futebol, sobre como lidar com o elenco do Flamengo, o que a passagem de trocentos técnicos mostrou que não é fácil, que não é, e técnicos de todos os perfis, estrangeiro começando, estrangeiro estabelecido, brasileiro com Copa do Mundo, brasileiro paizão, boleirão Renato, brasileiro, todos os perfis ali, todos, todos os tipos passaram por ali. Sim. E nenhum, depois de Jorge Jesus, conseguiu fazer que esse Flamengo jogasse um futebol com a cara do seu elenco
e de um jeito que parecia que deixava os jogadores satisfeitos. Porque o Flamengo tem isso. Sim. Então, nesse momento em que o Flamengo joga o futebol, nesse início de período, o técnico, que deixa os jogadores satisfeitos, que agrada a torcida, né? Que a gente olha e fala, eu entendi porque o Flamengo tem um grande elenco, porque o Flamengo pode perder jogadores, porque o Flamengo consegue ser competitivo, né? O Gabigol ainda assim é capaz, no meio de um jogo, de questionar o técnico, mesmo sem ter razão. Porque eu acho que questionar faz parte. Sim. Né? Quando o Felipe pede pro Gabigol... Aliás, esse gol aí é mérito do Felipe. Então, Porque é o alerta que ele faz ao Gabigol sobre posicionamento. Aí o Gabigol está onde o Felipe queria que ele estivesse. Então, o Ele técnico... arrasta, ele confunde o Alan Franco sabe se É acompanha, isso. se sobe. O Felipe, que foi um jogador extremamente tático e que aqui no Brasil tem uma avaliação abaixo do que ele foi como jogador, porque ele foi um baita lateral. Lembrando que o Brasil toma gol da Copa do Brasil, perde para a Bélgica, quando o Felipe Luiz sai para voltar o Marcelo, e o jogo da Bélgica é feito nas costas do Marcelo, que tecnicamente é melhor que o Felipe Luiz, mas aí tem muito da característica. Bota aquele Marcelo para jogar no Real Madrid do Simeone, você vai ver se funcionaria ou não funcionaria. Né? E o Felipe Luiz também não produziria com a bola que o Marcelo produzia no Real Madrid. Então, assim, foi um jogador subestimado e que era um jogador extremamente inteligente em campo. E ele, por enquanto, consegue passar tudo isso para o seu time. Tanto é que o Atlético vai e sofre com o Flamengo com alternativa de jogo, Flamengo com desfalques, se não titular seria o Pedro, Flamengo com desfalque de lado de campo, né? E mesmo assim, ele consegue fazer um primeiro tempo de muita imposição. No segundo tempo, o Atlético fez algumas alterações, a gente vai conversar aqui sobre elas. O jogo ficou um pouco mais equilibrado, mas o Flamengo nunca deixou de ser ameaçador. Acho que hoje o Flamengo provou aquilo que a gente cobra tanto. Eu não lembro quem falava aqui à mesa, inclusive. Poxa, mas a gente fala tanto que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, que o Flamengo tem um elenco assim, assim, assado, que o Flamengo isso. E, na realidade, o Flamengo não consegue, quando não joga com o time completo, quando tem muitos desfalques, dar conta do recado. Hoje teve muitos desfalques, alguns que já vem acontecendo. De La Cruz, Pulgar e Bruno Henrique, não são quaisquer desfalques. Exatamente. Além daqueles que a gente já sabe, de Cebolinha, de Luiz Araújo, que já vem de Pedro, que já vem de longa data. Eu peguei os mais antigos, peguei os últimos. E você perde esses últimos, justamente jogadores suspensos no jogo contra o Corinthians e um jogador que se machucou contra o De La Cruz. A gente discutiu muito o elenco do Flamengo nos últimos tempos. Eu acho que o jogo de hoje mostra o poder desse elenco. É isso, é aí que eu quero chegar. Fala, Jean. Não, é que o meu ponto é, eu sempre digo isso, a gente não pode avaliar a capacidade de elenco pelo rendimento do time. Eu acho que o rendimento do time é uma obrigação quando você tem... No vídeo do F90 de sexta-feira, que eu coloquei aqui no canal ontem, o Pedro Ivo desdenhou do elenco do Flamengo, cara. No final do vídeo eu vou mostrar qual é o vídeo para vocês assistirem, tá bom? Um elenco muito forte. Mas, para mim, a prova do elenco, da capacidade do elenco do Flamengo, do potencial do elenco do Flamengo, cara, é a escalação de todo jogo do Flamengo, mesmo com um caminhão de desfalques. Hoje a gente está falando de 6, 7 desfalques de nível alto, de jogadores que seriam titulares em qualquer outra equipe. O cara que resolveu o jogo hoje brasileiro. É reserva. Então é isso. E quando o Bruno... Então, assim, Fala, Jean, fala. E um titular pela beirada, como o Plata e o Alcaraz, que entra bem, também são. Porque quando o Felipe Luiz fala, era o centroavante que tinha no time, era o centroavante à disposição para o jogo, o Pedro era o titular. O Pedro era o melhor jogador do Flamengo e ele coloca um Gabigol, que é o jogador mais histórico desse elenco, que é novo, não é um jogador em fim de carreira, e o cara resolve o jogo. Quem tem um jogador desse nível como centroavante na reserva no país? Desculpa, Jean. Esse debate do elenco, eu não acho que o Flamengo provou hoje que ele tem o melhor elenco do país. Para mim, até porque senão é muito ruim ficar num jogo só. Senão o Gabriel voltou à melhor fase e o Léo Ortiz agora entrou numa fase ruim porque errou um lance. E não é exatamente isso, é muita sequência. O Flamengo, para mim, ele prova que ele tem um grande elenco quando o Felipe Luiz ele começa, né? Ele começa com um desenho que na cabeça dele era ideal pelo que tinha, porque não tinha o Pedro. Que era Bruno, Arrasca, Gerson e Gabi. Aí quando ele perde alguém, ele vem com o Alcaraz. Qual o investimento que se faz desse jogador? Altíssimo. Aí quando sai do Alcaraz, é o Michael. Como é que o Flamengo foi buscar o Michael de volta de onde ele jogava? Ou quando tem que trocar, coloca um Plata. Então, assim, e isso é você ter elenco. A partir daí, a gente vai ver como é que você vai trabalhar esse elenco. E aí, para mim, o Flamengo que coloca o Felipe Luiz fora de um planejamento. O Felipe Luiz não é que o Flamengo começou o ano pensando em lá na frente transformar o Felipe Luiz num treinador. Fora do planejamento, ele coloca o Felipe Luiz para tentar salvar um ano porque o Tite não vingou. E aí o Felipe Luiz tem muito mérito, porque para mim ele reúne, o Biner falou, né? Pegou Sampaoli, Paulo Souza, pegou Renato Gaúcho. Domenech, Renato. Bateu cabeça em tudo que é lugar.
E nenhum deles tem algo que, para mim, é muito fundamental. A cena de hoje do Felipe discutindo com o Gabriel, ela é emblemática, porque o Felipe tem entendimento do que é o Flamengo. Sim. O Felipe sabe onde ele pode mexer. Ele sabe até onde ele estica uma corda de forçar um Gabriel mesmo numa fase. Ele sabe onde ele pode cobrar o Gabriel com 300 mil câmeras, que todo mundo pegou ele falando, me respeita, você é moleque. Porque ele tem uma relação que vai além. Não é qualquer treinador que chega aqui com 8 jogos vai estar falando isso pro Gabriel e isso vai descer bem no vestiário. O Gabriel, acredito eu que tem até pedido desculpa. O Felipe falou que você acertou com ele no vestiário. Claro. Então, o Felipe tem algo que vai muito além, que é o entendimento de um ecossistema que é absolutamente complicado, que é o Flamengo. Só que ele também tem outra coisa. Ele tem o entendimento do jogo. Em início de carreira, você demonstrar o entendimento do jogo num ambiente que lhe é muito familiar, ele conhece todos esses jogadores e todos esses jogadores devem respeito a ele pela história dele e pela postura dele quando esteve lá dentro de campo. Sempre foi um líder do grupo. Então, isso tudo combina. Aí você vai para o entendimento de jogo, de como ele vai arrastar o encaixe individual do Atlético, ele fala que ele pensou nisso. Ele fala que hoje não é só a questão do Gabriel. O Gabriel hoje ele faz gol porque ele finaliza bem. A bola se apresentou para ele em algum momento dos outros jogos, ele não finalizou bem. Hoje ele finalizou bem. Mas hoje o jogo também tinha uma situação de que, quando alguém arrasta, o Flamengo se movimenta muito durante o jogo, troca muito de posição para tentar arrastar esse encaixe individual. E faz bem. E quando você tira um jogador da posição, o Gabriel ataca. Ele fez isso muito bem. Quando a bola se apresentou, ele finaliza. O gol dele do terceiro gol, aquilo ali é gente que cheira gol. Tem gente que dominou errado, daria o passinho para trás. Ele finaliza. Falar da atuação do Gabigol sem ter um olhar enorme sobre o treinador do Flamengo. Exato. Então isso que eu tô falando. E aí hoje você somou tudo. Você somou o Felipe Luiz, que entende onde está, vai muito bem no desenho, no plano de jogo para ele, um Gabriel muito bem tecnicamente, um Galo muito abaixo, e o Flamengo aproveitou. É por isso ele lamenta não ter sido 3-0. O gol do Galo ali de honra, o 3-1, que deixa o confronto aberto, ele é muito lamentado por isso, porque o Flamengo, depois de muito tempo, ele conseguiu a combinação perfeita. Podia ter uma vantagem maior. Fala, Jean, vai lá. Não, só voltando na questão do elenco, para mim o que conta para o elenco você vê na lista de jogadores. Elenco é isso. Elenco é a qualidade dos jogadores que você tem em mãos. Não é o que os caras jogam ou não jogam. Então, para mim, uma grande atuação não é a prova do elenco. A prova do elenco basta você pegar a relação dos jogadores. E os times que o Flamengo escalou sempre que teve um caminhão de desfalques. Então, assim, outra coisa você pode discutir, os técnicos não conseguiram fazer com que esse elenco do Flamengo se manifestasse nas suas melhores possibilidades e tudo mais. E eu concordo com isso. Porque senão a gente entra sempre nesse papo, que é um clássico aqui no final de temporada, de dizer, mas o elenco não é tão bom assim, no fim estavam enganados. Cara, não tem discussão, o elenco do Flamengo é muito bom. Muito bom. E a prova do time que entrou em campo e que jogou bem hoje, que mereceu a vitória do jeito que foi, no fim das contas, é mérito do treinador, que conseguiu fazer o que vários outros treinadores não conseguiram em momentos raros, né, deste elenco, que sempre foi forte, jogando bem ou jogando mal. Eu não gosto dessa avaliação de elenco baseada em tabela de campeonato. Porque senão, cara, aí fica fácil. A gente dá, o elenco forte vai ser o elenco primeiro do Botafogo, o resultadismo o segundo puro, é do Palmeiras, o terceiro é do Fortaleza. O melhor, né? O melhor exemplo é sempre aquela lista da Mancha do Palmeiras. Isso que eles mandariam embora, né? Que eles mandariam embora os caras que ganharam a Libertadores. Né? Basicamente isso. Mas aí a gente fala que é um bom elenco. Naquela época, se vai na da Mancha, ele não é. Então, quando é e quando não é. O grupo é bom pra caramba, o do Flamengo. E ele é tão bom que, nesses momentos, ele joga com o Michael, que chegou outro dia, pode contratar. Joga com o Gabigol, que é o Pedro titular. Chegou o Gonçalo Plata, agora, nessa janela. O Felipe Luiz... Colocou o Caraz no segundo tempo. Luiz ele é muito bom ao responder, porque o garoto Everton, no meio de campo, é um cara super disciplinado e, para mim, rendeu, joga. Se ele tem 18 ou se ele tem 38, tanto faz. Foi esse o papo. Aí não é um recado só para os garotos, é um recado para a galera também. Claro, claro. E é o cara que pode falar o que quiser para o Gabigol. A única dúvida é como o Gabigol vai entender. Porque se o Gabigol já sacou que o Felipe Luiz era companheiro dele, amigo dele, talvez, e hoje é o treinador e com isso muda radicalmente, o Felipe Luiz mudou de função. Então, aquele amigo que você tinha como jogador, ele é um pouco diferente. Virou chefe. Hoje ele é seu chefe. E você não vai ser na amizade. Vai ser, hierarquicamente, ele está num posto muito acima que o seu. Se possível, Calçado. Mas se o Gabigol... Ele falou sobre isso na coletiva hoje de novo. Ele reforçou isso, então, ele já tinha falado. Chamar ali, né, e mandar ver,
E eles, ali a discussão não foi assim tão tranquila, né? Depois ele faz o gol logo na sequência. Então, mas assim, até depois do gol, então vamos lá, assim, primeiro que era meio... E eu sempre acreditei que o Gabigol pudesse, aí por tudo, juntando tudo, a qualidade que o Gabigol tem, que eu acho que não tem muita discussão, o fato de que, de fato, ele vem jogando mais constantemente, portanto, também está em melhores condições do que estaria se ele fosse entrar em campo pela primeira vez, depois de muitas jornadas no banco de reservas. Tá ganhando confiança. A questão também, porque não tem jeito, acho que a confiança, ela é a confiança no Gabigol, não só do Gabigol, mas no Gabigol. Cara, a hora que esse cara entra em campo numa final, num jogo decisivo, todo mundo acredita que ele pode resolver. Porque tem sido assim, porque é assim. Então, tem todos esses aspectos. O que, evidentemente, não lhe dá o direito, ainda mais num caso como esse, acho que você falou, né, William? Cara, você tá pegando um treinador que fez você renascer. Exatamente. Porque a verdade é essa. Ele não vinha tendo oportunidade. Então, de fato, surge, né? Aí é um pouco essa característica de muitos jogadores de futebol, não só no Brasil, acho que no mundo de maneira geral, de caras muito grandes, mas aqui talvez isso seja maior, essa coisa de se colocar acima de tudo e de todos. E quando eu falo de tudo, eu estou falando acima do próprio clube. Quando eu falo de todos, eu estou falando acima do treinador. Sim. A gente teve um exemplo claríssimo para mim do Marcelo essa semana, né? Que alguém vai discutir a qualidade do Marcelo? Alguém vai discutir a carreira e a importância do Marcelo? Guardadas as proporções, o Marcelo muito maior do que o Gabigol, mas assim, o Gabigol também é gigante. No Flamengo ele é maior do que o Marcelo no Fluminense. Claro, sim, para os clubes, certamente. É isso, para os clubes, certamente. Mas é impressionante essa coisa também de acreditar que você está acima do bem e do mal, até mesmo com um cara que, no fim das contas... E o depois do gol, eu não sei como as pessoas encararam, até eu vi o Zé Elias falando sobre isso. Depois do gol, se vocês forem ver, eu não vou repetir aqui o que ele fala, meio na brincadeira, aí o Zé até falou isso, ele falou no Sport Center, falou... Aí ele brinca com o Felipe Luiz, eu não sei se o Felipe gostou muito da brincadeira, porque se a gente até... recuperar aí... Que a gente vai ter aí. Primeiro o lance da discussão, da cobrança, né? Em cima do Gabigol ali de posicionamento. Tá pedindo pro Gabriel puxar na ponta aqui, né? Isso. Aí a gente tem um lance inteiro aí. E fazia todo sentido, né? E o gestual, cara, assim, do Gabigol, essas coisas realmente é muito complicado, né? Acho que sim. Razão em escalá-lo, ele é bom pra caramba, ele resolve os jogos, resolveu de novo, mas essa coisa comportamental, eu não consigo muito me conformar com isso. E a gente vai ver, na hora que ele comemora, vamos ver se a imagem vai... É que ele não tem em cima, né? Mas a gente vai ver ali, tem a sequência. Aí vocês vão ver o que ele fala pro Felipe Luiz e eu não sei exatamente qual é a relação. O Gerson falou alguma coisa para ele. O Gerson foi maravilhoso, né? Cara, é maravilhoso o Gerson. Saiu o gol e o cara tá consertando outra coisa. Exatamente. Impressionante, né? O Gerson foi muito bem, cara. Tá ligado num Aliás, ele conserta com a bola, conserta sem a bola. A postura do Gerson é exemplar, porque ele não esqueceu, entendeu? O Gerson foi lá, chamou a atenção do Gabigol, depois deu um abraço pra ficar tudo bem. Olha lá. Mandou um tomate cru ali e vamos lá, pô. E é isso aí. E o Felipe fala algo como apontando pra região do campo, ele tá pedindo Gabriel. Imagina que você já... Tá, mas você abre aqui. Exatamente. E ainda que o Felipe tenha ficado pé da vida, até mesmo com a comemoração, ele vai lá, ele faz... Você vê que ele vai na entrevista coletiva e tira de letra, não gera nenhuma crise. Sem polêmica. Não gera nenhuma polêmica, porque também, cara, ele tá uma semana de definir o título, né? Então o Felipe é mais um ponto para o Felipe Luiz. Não quer dizer que é o melhor técnico do mundo, que vai fazer o Flamengo ganhar tudo em 2025, mas realmente, somada às características e à qualidade que a gente sabe que ele tem, não como treinador, mas como um cara que vê futebol, ele está começando muito bem essa trajetória. Quando ele disse... Só um segundinho. Vamos colocar o trecho da coletiva do Felipe Luiz, que eu acho que a gente está trabalhando em cima. Cara, o vídeo tá maravilhoso, galera. Quase 30 minutos. Eu não consigo parar de gravar. Vamos deixar rolar. Desse dele tema. Que eu falo depois. Então, vamos nessa, vamos lá. Um jogador do nível do Gabriel, um jogador decisivo, isso não consegue ensinar para alguém. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado, né, que o gol se compra. E eu concordo muito com isso. E o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube. Um dos maiores artilheiros Eu tinha feito o M aqui, tô voltando. Vamos lá. Em finais. E hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Mérito dele.
trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos, se dedicou o que mais, tratou o que mais, fez academia quando tinha que fazer, viu o vídeo quando tinha que ver e não existe sucesso sem trabalho. Trabalhou e hoje ele colheu os frutos, mas eu acredito que ele tem muito ainda pela frente para oferecer e ele não pode parar por aí. Na minha primeira coletiva aqui eu já falei que eu estou num cargo agora onde eu ia tomar decisões que iam deixar alguns jogadores incomodados, né? No caso, brabos comigo, alguma coisa, e foi isso com o Gabi agora. Uma correção tática no campo, os nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo, e aí não tem conversinha, aí é grito. Então, essa conversa que eu tive com o Gabi, essa discussão que eu tive com o Gabi no campo, era o que acontecia toda semana enquanto a gente era jogador. Quando eu era jogador, e ele era meu companheiro, e agora não vai ser diferente, né? Não porque ele foi meu companheiro, eu vou tratar ele diferente. E já está resolvido, já conversamos no intervalo e fico feliz pela grande partida que ele fez. Enquanto um jogador está comigo, eu nunca vou desistir dele, seja ele quem for, seja ele esteja vaiado, cobrado, criticado, eu não vou desistir desse jogador, eu vou tentar recuperá-lo sempre, porque por algo ele está aqui no Flamengo. Então é a mesma coisa do que eu falo do Gabi, eu falo para os outros. Ele, mais uma vez, deixa muito claro na calçada de modus operandi dele, né? Assim, não é porque é amigo, não é porque é isso e tal, vai ter cobrança e também não vou desistir, e é isso. Quando um jogador encerra a carreira, se ele ficar pensando alguns anos, o que eu vou fazer da vida, aí no meio do caminho, depois ele acha que eu vou ser treinador, ele já está num atraso considerável. No caso do Filipe Luiz, o que ele faz? Ele logo cedo, não sei quando foi isso aconteceu, quantos anos ainda faltava para ele encerrar a carreira, mas você percebe que ele já demonstrava isso, que ele já atuava como um treinador dentro de campo, ele já observava o jogo de uma forma diferente, pensando também em ser treinador. Então, assim, nos últimos anos de carreira dele, eu não sei também esses últimos quantos são, acredito que são muitos. Ele não decidiu aqui recentemente, ele falou, eu quero ser treinador. Então você passa a absorver tudo que você pode. E ele sabe que a questão hierárquica ela é fundamental. Se ele for frágil, ele está morto. Isso aí. Alguns foram engolidos por isso, e ele, no próprio Flamengo. Ele, por exemplo, ele tem ali uma aula com Diego Simeone. Este é o jogo é dessa forma e a hierarquia funciona assim também. E não tem conversa. Se ele for muito flexível, os caras vão tomar... É a mesma coisa, se é muito flexível, no caso do árbitro, a gente diz, vão tomar o apito dele. O treinador, ele leva tudo, né? Deixa o cara nu. Então, ele já sabia como se comportar. E o Gabigol não é um problema, mas o Gabigol, para ele, é uma pós-graduação nesse sentido. Porque como é que eu vou me comportar? Eu só espero que o Gabigol tenha entendido que ele é treinador. Ele fala assim, agora eu vou jogar, porque o cara é meu amigo, é o chefe, e o Pedro está machucado. Cara, talvez um dia o Pedro volte no ano que vem e o Filipe Luiz entenda que o Pedro é titular. Talvez o Gabigol nem esteja no Flamengo. Talvez nem esteja. Até porque o Filipe Luiz falou, o Gabigol é 9. Exatamente. Ele é centroavante. E o Filipe Luiz isso é bem o Pedro é outro tipo de 9. Eu acho que até o recado dele, ele treinou, ele foi até o fim, ele fez academia quando tinha que fazer. Vídeo. É para virar, porque em algum momento se derrapar, ele vai virar e falar, eu fui o primeiro a te defender lá. Então agora você derrapou, meu amigo. Eu acho que valorizei o seu esforço. Eu acho que isso é... Não são seus gols. Isso é um capital que nunca ninguém teve desde Jesus no Flamengo, que é o entendimento. E quem vai sentar ali talvez para falar o certo, o errado, ou para lidar, ou para conseguir administrar no intervalo uma situação dessa discussão com um cara do tamanho do Gabriel. E o Gabriel, ele tem um tamanho que você pode não gostar, você pode não acreditar, mas tem uma coisa muito diferente quando você vai para o estádio, para a rua, que é muito diferente da opinião, do achismo, do acondicionamento. O Gabriel, o capital dele é pouco abalado dentro da torcida, perde pouco quando faz muita coisa errada e ganha muito quando faz um mínimo numa decisão, mas quando faz algo numa decisão. E o Felipe tem tamanho hoje. E eu tenho até dúvida se o Felipe teria um início tão feliz, não pela capacidade, mas pelo entendimento de onde está chegando, não fosse do Flamengo. Porque todo início ele é mais delicado, chegar num outro clube, numa outra situação. Tudo é novidade da função dele e do clube. No Flamengo, não. Tudo ali é muito familiar. O que você falou,
Está muito fresco. Esse grupo todo praticamente jogou com ele, tirando os reforços desse ano. Então, isso tudo contribui e é bom. Eu concordo com você, mas são as facilidades e as dificuldades. Um baita elenco dentro de casa. Por outro lado, um time extremamente abalado, inoperante, que vinha de eliminações seguidas contra equipes piores em 2 anos. A gente já viu um baita elenco contra equipes ruins dentro de casa e a gente sentar aqui para tentar entender por que esse elenco não joga bola. Por isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando. A dificuldade, Olímpia. Você pode ir no mesmo A dificuldade é a facilidade, porque senão a gente vai acabar achando que, olha, tá de casa, não sei o quê. Não, assim, não. Dirigir, de todos os times do futebol brasileiro, quando a gente fala, assim, a visão da distância, obviamente eu não estou dentro para ter certeza disso, mas se eu tivesse que apostar, se houvesse um medidor de quão complicado é você dirigir um elenco para extrair dele o possível, eu acho que o Flamengo, não estou nem falando que os jogadores não correm, não é por nada disso, mas é pelo perfil do elenco, pelo tamanho dos jogadores, por tudo que aconteceu em anos, pela maneira como eles foram geridos em diversos momentos, acho que seria o topo. O topo. Mas tem uma coisa, Birner, que eu acho que é diferente. Pensando no... Posso estar errado, tá? Não, eu entendo o que você está falando do ponto de vista de perfil de elenco. Eu não estou falando de capacidade de jogar futebol. Não. Em relação ao perfil de elenco, eu estou de acordo com você. Mas pensando na dura missão de um novo treinador, eu acho que quando você chega num clube que tem o melhor elenco da América do Sul e que conseguiu a façanha de não vencer absolutamente nada no ano anterior, a tua missão, ela acaba sendo uma missão que você fala, cara, assim, eu não tenho uma missão de outro... Vamos pegar o contra-exemplo. Você imagina a hora que o Abel for embora do Palmeiras, a hora que o Vojvoda for embora do Fortaleza... Dramático. O que os caras... Eu tô pensando o cara que chegar nesses lugares... Nossa, eu não queria ser esse cara, não. O que esses caras vão ter que fazer? Concordo. Quer dizer, Concordo. Então, acho que, assim, nesse aspecto, o Felipe tá... Primeiro, num lugar que ele conhece muito bem. Sim. Depois, num lugar em que provavelmente a grande maioria dos jogadores o respeita porque parece que não dá para não respeitá-lo ouvindo o Felipe falar. E a gente agora tem ouvido muito mais o Felipe falar, né? Antes, de vez em quando, ele dava uma entrevista ou outra, você fala, pô, legal, hein? É um jogador diferente. Agora, ele é obrigado a dar entrevista todo jogo. E a gente ouve ele falar todo jogo. E a impressão que eu tenho é que este cara ali, ele deve ser respeitado pela maioria dos jogadores, pela qualidade que ele tem, pelo que ele pensa, por como ele age e tudo mais. Então, assim, você tem o respeito dos jogadores, você conhece o lugar, você tem um baita elenco, e esse baita elenco não ganhou nada no ano anterior, eu acho que, no fim das contas, por mais que eu entenda o que você está dizendo em relação ao perfil do elenco, eu acho que é um ótimo lugar para se estar e para tentar agora... Agora, essa... Cara, que vídeo top, maravilhoso, galera. A imprensa se rendendo ao Mengão do Felipe Luiz. Vou mostrar para vocês qual que é o vídeo do F90 para vocês assistirem, tá? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. É este vídeo aqui, galera, ó. Soltei ontem, tá? Tem poucas views, galera. Tem 49 mil visualizações. Eu falo pouca porque a nossa média aqui é 100 mil para cima, né? É este vídeo aqui, ó. Tá bom? Imprensa paulista torcendo para o Galo. Mengão contra tudo e contra todos. Assistam este vídeo, tá no primeiro comentário fixado. Depois tem outro vídeo aqui, tem outro vídeo aqui, tem este vídeo aqui, ó, do ESPN FC, né? Que é com os palpites da Daniela Boaventura, Pascoal. Olha lá, ó. É incomparável o elenco do Flamengo, né? O Pascoal com as manias dele, né, cara? Aqui, ó, tem os vídeos de hoje, né? Pós-jogo, ó, 40 mil, 18 mil, 20 mil, 4 mil. E é isso, ó, tem até a seleção brasileira aqui, cara, 149 mil, a convocação da seleção brasileira. Ah, tem também um jogo aberto falando sobre esse jogo, ó. Chegou a hora, tem favorito para a final da Copa do Brasil, tá aqui também, jogo aberto. E amanhã vai ter, hein, galera, jogo aberto aqui com Everton Guimarães, lá de Minas. Vamos rir do atleticano, né? É isso aí. Peço para você mais uma vez aquela força, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Cara, muito obrigado a todos. Tô feliz demais com a vitória do Mengão. Tô feliz demais. Caraca, velho. Me emocionei aqui durante o vídeo, cara. É muito bom ser Flamengo. Eu amo o Flamengo. Flamengo é minha vida, cara. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que escolha sábia quando eu fui torcer para um time. Ah, vou torcer para o Flamengo. Ainda bem que meu pai nasceu Flamengo e passou para mim, né, cara?
Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.